e reside em um mesmo território geográfico, além de ter o sentimento de pertencimento àquele grupo. Isso em relação aos negros das regiões urbanas não acontece. Nós professamos religiões diferentes, ou somos marxistas, né? Um é católico, outro é umbandista, outro é evangélico, né? Sabe? Tem negros da região católica, grupos negros. Então, tem todos, né? E nas comunidades quilombolas, em se tratando de negros, eu não sei, tem estudiosos das comunidades quilombolas ali, mas eu vi, por exemplo, comunidades quilombolas que já não se caracterizam mais por um grupo étnico, porque principalmente o sentimento de pertencimento não mais é. Quando você chega numa comunidade quilombola, encontra uma menina negra, preta como eu, com uma bonequinha branca no colo. Isso já é uma violência cultural. O que está acontecendo? O que significa aquilo? Né? Está presente o ideal de branqueamento. Aquela menina negra, né, com uma boneca branca no colo, alguns, né, num quilombo, né, em Minas Gerais, que era um quilombo, Chacrinha dos Pretos. Então eles diziam, que é Chacrinha dos Pretos? Não quero lá saber de ser Chacrinha dos Pretos. Então já não tem mais aquele sentimento de pertencimento ao grupo, portanto não é um grupo étnico. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala em grupo étnico para saber se realmente essas características ocorrem. Negros nos centros urbanos, não. Eu acho que nas comunidades indígenas e talvez algumas comunidades quilombolas, e seus pesquisadores sobre a área podem responder se realmente a gente pode dizer que são grupos étnicos, né? O que significa currículo? Né? Currículo pode referir-se a diferentes níveis de educação, sem, entretanto, hierarquizar. Esta palavra é aqui utilizada por mim com referência ao planejamento, execução e desenvolvimento das atividades educativas, aí sim, ao nível de escola, que precisa ter o apoio da administração superior e intermediária. Né? É preciso ter o apoio e mesmo uma provocação de parte das secretarias de educação municipal. Então, é com muita satisfação e alegria que eu vi aqui na abertura, né, o secretário de Educação Municipal aqui presente. Quer dizer, nos parece que assumindo conosco, né, essa luta por uma educação antirracista concreta no município, e a gente deseja que todos os secretários, governadores e a nossa presidenta Dilma, né, que está sendo processada por não realmente garantir a aplicação da legislação por um dos nossos advogados, não é isso? Que assumam essa postura, né? É preciso assumir, porque a escola sozinha, é claro, ela pode fazer muita coisa, né? Não é que a escola vá se omitir, mas ela precisa desse respaldo superior para que realmente garantir tudo isso. Então, currículo aqui, as atividades educativas ao nível de escola como um todo. E a partir destas, as atividades e ações desenvolvidas na sala de aula sob a responsabilidade dos docentes. E a praxis pedagógica, o que vai significar? Então, toda prática é uma praxis, mas toda praxis é uma prática, mas nem toda prática é uma praxis. Porque uma praxis, ela precisa do respaldo teórico. Um professor que vai trabalhar, pega o livro didático e vai desenvolver as suas aulas, ele não tem uma praxis. Porque ele está trabalhando em função daquilo que o autor do livro didático pensou. Claro, nós vamos consultar, vamos receber os livros didáticos, vamos, infelizmente, né, a seleção dos livros didáticos para as escolas é permeada por políticas comprometidas com interesses econômicos e não educativos. Então, a gente sabe que o programa do livro didático tem materiais que não são publicados, e eu sei que tem materiais de autores daqui que não foram publicados e que precisaram. Mas é porque isso gera dinheiro, uma fortuna. As editoras ganham fortuna. Então, não é qualquer um que pode penetrar lá no programa do livro didático com o seu material, por mais qualidade que esse material tenha.
essa é uma situação que a gente tem que enfrentar, né? Uma vez em Brasília, eu estava comentando sobre isso e um colega disse: é bom você ficar em silêncio, porque essa é uma área perigosa, muito séria, entendeu? Quem está ganhando dinheiro lá não vai abrir mão, entendeu? Para outro pesquisador sério, desinteressado em ganhar dinheiro, né? Mas querendo a divulgação do seu material didático, ele sabe os benefícios que vai trazer para uma educação escolar. Mas uma praxis é uma prática fundamentada, clara, consciente, em que o educador sabe para onde que ele quer caminhar, o que ele quer fazer com o seu trabalho docente, qual o perfil do sujeito que ele quer formar. Mas isso deve ser discutido coletivamente. Eu não devo discutir isso, decidir sozinho. É preciso toda uma discussão, né? É importante. Mas, e a gente procura, na escola, claro, nós encontramos aqueles que são contrários a todo esse trabalho, né? Contrários a uma política de ação afirmativa. Eu digo, olha, quem é contrário à igualdade, à ação afirmativa, ele precisa não dizer que ele é contrário, mas ele precisa propor a modificação da Constituição brasileira. Porque através da Constituição se assume o princípio da igualdade. E então, ele tem que lutar pela modificação da Constituição. Certo? Porque nós temos formalmente esse respaldo. Então, a praxis pedagógica é isso, uma prática fundamentada em teoria, né? Aí nós falamos raça, currículo e praxis pedagógica, nós achamos importante. Depois nós falamos, podemos passar? Sim. Aqui nós temos alguns gráficos que eu vou passar rápido, né, que a gente fez por região, também vou deixar aí, entendeu? Nosso menino de estatística, ele fez um material mostrando a presença negra e branca em diferentes regiões. Né? Esse também eu deixo, vocês podem utilizar à vontade, entendeu? Podem reproduzir, entendeu? À vontade, se for útil para vocês trabalharem nas escolas e refletir sobre aquilo que a gente falava. O que aconteceu que a distribuição racial no Brasil é diferenciada? E partir depois, quando se estuda a história do Brasil, a história do mundo também, para essa distribuição racial no mundo e esse poder, né, que se exerce no mundo pelas Europa e pelos Estados Unidos, e agora, entendeu? Realmente esse poder abalado, né, pela reação de alguns grupos que estão aí abalando fortemente essa hegemonia do poder norte-americano e a crise também que está ocorrendo na Europa, né? Sabe? Então, isso precisa ser discutido. Depois eu estou falando, pode passar esses gráficos, né? Que isso fica à disposição de vocês, é uma análise regional e depois a gente chega até Porto Alegre, que vocês já têm aí, entendeu? Provavelmente. Né? Depois nós falamos, sim, a produção da subalternidade, deixa eu dar uma olhadela aqui, me desculpem, mas a gente sempre perde a formalidade nesses momentos que a gente mantém aquela postura de professor de sala de aula. Então me dê licença, né? A evolução do racismo, né? Eu falei sobre a produção da subalternidade. Então, essa produção da subalternidade eu vejo não particularizada em relação à raça e etnicidade, mas o Renato Ortiz, ele traz alguns textos, né, em que ele mostra como é que se produz essa subalternidade, no encontro, na interação. Durante algum tempo, e ele faz referência à antropologia e à história. Nós temos aqui antropólogos e historiadores aqui, que são maiores autoridades do que eu para falar sobre essa questão, né? A antropologia, durante um período, ela tratava, né, dessas diferenças, e aí a história vai analisar, vamos dizer assim, o confronto entre esses diferentes e o que ela produziu, né? Depois do debate, vocês podem me dizer
se eu estou correta ou não, e colocar aquilo que é colocado hoje. A evolução do racismo, né? O racismo acompanha a história da humanidade. Ele não é recente, né? Durante toda a história da humanidade nós temos a questão do racismo, a questão, por exemplo, sexualismo também está presente, né? Racismo e racialismo. O Todorov vai fazer uma diferença entre racismo e racialismo. Ele coloca o racismo como uma prática e o racialismo como teoria. Mas aqueles especialistas em análise do discurso, eles dizem o seguinte, que toda teoria, ela é também uma prática. E, portanto, eles discordam dessa diferença que o Todorov faz. Universal em particular. Nós temos as políticas de caráter universal, às quais eu fiz referência. Por exemplo, quando a gente reivindica uma base salarial para o professor digna, nós estamos reivindicando uma política de caráter universal. O magistério é uma profissão que é uma das mais mal pagas no mundo. Um dos sindicatos do Estado do Rio fez uma análise mostrando o valor da hora-aula no Brasil e em vários outros países, e é ridícula a hora-aula do Brasil. Então, essa é uma política de caráter universal, né? Agora, nós temos as políticas de caráter particular que se destinam a determinados grupos, né? O universal, a gente pode ter o universal etnocêntrico e o universal não etnocêntrico, né? O universal etnocêntrico é aquele que o autor se fecha na sua própria cultura como superior. E foi a posição dos brancos, teoricamente, que colocaram os não brancos em situação de inferioridade. E o não etnocêntrico é aquele sujeito que se abre para as outras culturas e não vê superioridade cultural. Não existe. Existem culturas diferentes. Mas não existe uma cultura superior à outra, né? Podemos passar. Então, eu falo um pouco sobre as teorias europeias sobre a diversidade humana. Então, embora o racismo seja algo que acompanha a história da humanidade, né? Foi no século XVIII, início do século XIX, que teóricos franceses, né, principalmente a França, nesse momento da história da humanidade, ela representa o pensamento europeu, então fizeram uma análise dessa diversidade racial e colocaram os brancos como superiores, né? E aí nós temos vários autores, né, que realmente se destacaram, né? Nós temos aí vários autores que eu apresento, alguns deles, né? Renan, de Derrault-Conte, nosso conhecido, né? Le Bon, que fizeram estudos e afirmaram a inferioridade racial dos não brancos. Nós temos uma fala aqui, né, de Saint-Simon, que ele diz, né, eu extraí do livro do Todorov, que muitos de vocês devem conhecer, um deles, né, Todorov tem vários livros, nós e os outros, que ele analisa, né, o pensamento francês sobre a diversidade humana. É estranho que o Todorov sai da Rússia e vai para a França e fez esse estudo, que traz uma contribuição interessante para a gente entender as raízes dessa teoria, né? Então, ele diz, povoar o globo com a raça europeia, que é superior a todas as outras raças de homens, torná-lo viável e habitável como a Europa, eis a tarefa através da qual o Parlamento Europeu deverá continuamente exercer a atividade da Europa e mantê-la assim. Então, essa ideia é colocada por Saint-Simon. Depois nós temos Buffon, né? Ele diz, né, monogenista. Então, existem os monogenistas e os poligenistas nesse pensamento. Os monogenistas, eles dizem que a humanidade é única, né? E que, portanto, os atrasos dos não brancos são superáveis, né? Eles dizem que os não brancos, eles são inferiores, mas porque eles estão numa fase atrasada da humanidade. E os brancos estão numa fase avançada. Então, a inferioridade dos não brancos, eles dizem, os monogenistas, que pode ser superada
desde que os não brancos se pautem pelo aspecto biológico e cultural dos brancos. E é isso, né, que o Brasil, infelizmente, ainda hoje faz, né? Nossos modelos são europeus, norte-americanos, são brancos. A gente se pauta por eles, né? Sabe, felizmente, hoje os modelos africanos começam a reaparecer, dadas as políticas dos últimos anos no Brasil. Então, os monogenistas e os poligenistas dizem, olha, a origem da humanidade é diferenciada, então, os não brancos são inferiores e essa situação é irreversível. Mas esse pensamento muitas vezes aparece em nós, quando realmente a gente não acredita no potencial de determinados alunos, né? A gente acha que determinados alunos, eles não têm potencial para aprender, quando na verdade todos têm. Eles têm o seu próprio ritmo. O ideal seria um currículo não seriado. Mas nós estamos muito distante disso, mas todos têm. Mas a gente não acredita, esse menino não aprende. Então, e não é esse o motivo pelo qual os negros estão em situação de inferioridade do sistema educacional. A não crença na relação professor-aluno, no potencial do aluno negro para aprender. Entendeu? Muitas vezes o branco que chega, às vezes mais bem vestido, mesmo na escola pública, com uma mochila de marca, um tênis de marca e tudo mais, olha que bonitinho, recebe mais atenção, né? E aquele sujeito que chega, né, com um chinelo tipo havaiana, imitação, que de repente tem que dar, né, porque sai do pé o chinelo, entendeu? Chega com os livros na mão, às vezes sem caderno, sem livro, o livro didático não chegou, não pode comprar, e a gente aí não acredita muito no potencial deles. Então, essas ideias realmente ainda reaparecem, é claro, com muitos ganhos positivos, né? Sabe? Podemos passar. Então, aqui há várias falas que eu vou deixar, entendeu? Posteriormente, vocês podem ter acesso a esse material e a própria obra da qual eu retirei esses pensamentos, né? Aqui, sobre os negros e brancos, né, tem-se a posição de Buffon. Ele diz, se ao menos não houvesse para o branco e o negro a possibilidade de produzir juntos, haveria duas espécies bem distintas. O negro seria para o homem o que o jumento é para o cavalo. Ou melhor, se o branco fosse o homem, o negro não seria mais homem, seria um animal à parte, como o macaco. Então, essas falas foram perpassando, né, os teóricos franceses que Todorov analisa. E o que ocorre, podemos passar bastante. Renan também faz uma classificação e é muito perversa, né? Pode passar, sobre o assunto, né? Então, Renan, a raça, ele fala sobre raças inferiores e aí ele coloca o negro como a raça mais inferior, faz uma classificação tripla. Pode passar. Pode ir passando, sim. Aí a produção da subalternidade de negros e indígenas no Brasil, né? Então, o pessoal de história pode dar aulas muito consistentes, muito melhores sobre o assunto. E eu não entendo quando um professor de história, infelizmente, ainda hoje, dá aula sobre abolição e sobre república, sem abordar o ideal de branqueamento, né? É estranho, porque justamente, né, no século XIX, né, no final da primeira metade, a gente tem essas discussões sobre raça. Mas quando se chega na abolição e na república, aí, né, os brasileiros que iam na Europa estudar, né, eles assimilaram esse conteúdo europeu e chegavam no Brasil nas instituições culturais que foram criadas no início do século, né, por Dom João, e que tiveram um papel nesse período, a partir do final do século, da primeira metade do século XIX, e depois, com a abolição da República, um papel grande aqui. Porque
Qual o problema principal para construir a nação? A raça. O Brasil é um país que tem muitos negros, tem indígenas, e essas são raças degeneradas, raças consideradas degeneradas. Então, esse pensamento da Europa já está superado, mas ele traz para o Brasil. E tem um professor que, a princípio, né, ele dizia para a gente, olha, a universidade não tem nada com isso. Tem. O racismo no Brasil foi inventado pelas instituições de ensino superior, principalmente a Faculdade de Medicina, né, da Bahia, né, e do Rio de Janeiro, e a Faculdade de Direito de Recife, que começou em Olinda e depois foi transferida para Recife. Então foi a universidade que trouxe esse pensamento europeu no Brasil, principalmente na época, no final do século XIX. E então, o Brasil é um país inviável, porque tem muitos negros, tem indígenas, e essas raças inferiores têm que desaparecer. E aí vem o ideal de branqueamento, né? A raça é um fator determinante da construção da nação. Eu não quero me deter muito, que eu não quero atrasar com você. Então, nós podemos passar, por favor? E aí aparece essa figura que é muito conhecida por todos, né? Sabe? A redenção de Cã, né? Essa figura que aparece a avó negra, né? Preta, a filha mestiça, o marido branco e o netinho já branco. 3 gerações, né? Foi prevista, né, pela célebre defesa que todos conhecem do João Batista de Lacerda, que no início do século XX, 1911, ele faz essa afirmativa do Modesto Grocos. Modesto Grocos, ele produz esse quadro em 1895, portanto, século XIX, né? E depois, essa ideia de branquear a população brasileira, ela aparece na tese de João Batista de Lacerda em 1911. Então, após 3 gerações, a população brasileira seria branca. Então, esse é o ideal de branqueamento. Esse quadro, A Redenção de Cã, ela é inspirada num texto bíblico. Pode passar, por favor? O título da tela tem origem enquanto metáfora bíblica no Antigo Testamento. Gênesis 9, versículo 20, 27, transcrito a seguir, que situa num evento único o destino das populações negras. Quer dizer, aqui nós transcrevemos, né, essa parte da Bíblia. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jefé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando do vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos, Canaã, filho de Cã, né? A seus servos, seja servo dos seus servos, a seu servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, essa é o escrito da Bíblia, que de fato não trata de negros, mas, pode passar, alguns membros da igreja divulgaram a ideia de que os negros africanos eram descendentes de Cã, que isso não está contido na Bíblia, podendo assim ser, embora a Igreja Católica foi, e ainda uma parte da Igreja Católica tradicional, é uma das instituições mais racistas do mundo. Seu Feliciano. A Igreja tradicional ainda continua com essa postura.
né? Então, descendente de Cã, podendo assim ser escravizado, pois a narração da escritura prossegue dando o elenco das gerações de Cã. Elamitas seriam os povos escuros da Etiópia, Arábia do Sul, da Núbia, da Tripolitana, da Somália. Então, essa questão. Então, esse ideal de branqueamento, né, ele aparece, né, e se dissemina, entendeu? No mundo inteiro. Então, o mundo inteiro é racializado e tem a ideia de que os não brancos são inferiores, né? E essa inferioridade repercute mais perversamente entre negros e indígenas, né? Inclusive no setor educação. Então, como que nós vamos trabalhar essa questão? Podemos passar. Aqui eu falo sobre algumas fases do racismo, antes, né? Eu falo sobre algumas fases do racismo, que eu vou deixar, tem toda uma discussão sobre o assunto, entendeu? Nós tivemos uma fase do racismo dito científico, que é essa do ideal de branqueamento, que vai até mais ou menos 1914. Depois nós temos a consideração no Brasil de que a raça não é o único fator que compromete o progresso da nação, mas aí começa a literatura, as artes, até que a gente tem a Semana de Arte Moderna, né, em 1922, que não foi um movimento político, né, mas foi um movimento mostrando que o Brasil, o fator racial não era o único fator, que nós precisávamos privilegiar, por exemplo, a cultura brasileira na produção artística. E aparece em 1902, por exemplo, o Divo Cavalcante, que tem a produção Samba no Morro, né, e outros artistas como mudando, entendeu, a produção artística, né? Então, e temos o ideal de branqueamento, né, no período até 1930, depois a gente vem a discussão raça e classe, e depois nós temos, principalmente, eu acho que com a produção do caso Rasenbalg mais recentemente, a comprovação de que raça e classe são dois aspectos que se cruzam, mas não são idênticos, eles têm autonomia. Mas agora a gente tem uma regressão, principalmente na legislação de 12.711, que subalterniza a raça à classe, condicionando as cotas ao cursar o ensino médio na escola pública. Entendeu? Nós temos algumas críticas que não é o momento de fazê-lo, mas depois a gente pode mandar alguns materiais das nossas pesquisas sobre o assunto, né? Então, há uma regressão aí, há um momento que a gente mostra claramente que a questão racial independe do segmento social ao qual o sujeito pertence e, portanto, o negro de classe média, ele é também discriminado, como dizia o Milton Santos, né? E todo mundo conhece aquela história do Milton Santos, como o único geógrafo da USP, na entrada do restaurante, de professores, ele vai com os professores brancos, e o funcionário, na entrada, manda os professores brancos entrarem e pegam ao Milton Santos a carteirinha, que lá só era permitido entrar professor. Então, ele não questionou os professores brancos como professores, mas o professor negro tinha que provar que era professor, né? Apesar da notoriedade do Milton Santos. Isso continua a ocorrer em nossos dias, né? Sabe, hoje, entendeu? Ainda essas coisas ocorrem, né? A posse do nosso ministro negro, né? Os juristas negros que foram impedidos de entrar. Eles não são pobres, né? E, no entanto, a legislação sobre cotas não repara esses danos que provavelmente os nossos negros de classe média que estão na escola particular sofrem. Mas a escola particular é impermeável. É só a escola pública que é exposta. E o racismo da escola pública aparece. Agora, nós precisamos encontrar formas de saber
Não digo nem que existe racismo. Mas vamos pesquisar o que as escolas particulares estão fazendo com nossos meninos negros. A relação é de diálogo? O que está ocorrendo lá dentro? A escola particular é impenetrável. Não se faz pesquisa por tudo. Mas a gente não pode ficar também só denunciando o racismo da escola pública, né? Que se deixa penetrar. Então, aqui eu trago a condição do negro no sistema educacional brasileiro. Eu não quero demorar muito para a gente conversar, né? Quantos minutos eu tenho? Hoje acabou. Está marcando aí? Mais uns 5 minutos. Então, aqui eu mostro a condição do negro na educação brasileira. Na educação infantil é interessante, porque vou sintetizar de modo geral. Eu pego esse material do relatório que vocês devem ter, das desigualdades raciais, feito pelo laboratório, né, pelo Marcelo Paixão. Então, são os dados interessantes, esse é de 2009, 2010, onde se verifica que na educação infantil de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos, né, porque agora, a partir de 6 anos, já é obrigatória a educação. Então, de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos, a educação negros e brancos, quantitativamente é equiparável. Agora, nós precisamos de pesquisas no âmbito das escolas para verificar onde estão as nossas crianças negras, onde estão as nossas crianças brancas. Em geral, a população branca tem um poder aquisitivo melhor e coloca na educação infantil particular. Será que o sistema público de educação infantil é suficiente para colocar todas as crianças de 0 a 6 anos, de 0 a 5 anos na educação? Porque o direito à educação pública é de todos, não é só dos pobres, é de todos. Porque elas já são pagas pelos impostos. Então, a população de classe média, média alta, tem direito a uma educação pública. E aqueles que pagam escola particular para os seus filhos estão pagando duplamente, porque essa escola pública é financiada por nós. Então, o ideal seria que a classe média reivindicasse uma escola pública de qualidade, para realmente que se tem uma escola pública, né, para todos. Mas então é preciso ver o que está ocorrendo na educação infantil, que os percentuais de crianças na educação infantil branca e negra são mais ou menos equiparáveis, né? Não tem diferença. Agora a diferença se faz provavelmente em loco, porque eu já vi educação infantil, por exemplo, eu não sei aqui no Rio Grande do Sul que ocorre, que é uma região mais privilegiada, felizmente. Mas no Rio de Janeiro a gente tem educação infantil das comunidades faveladas. E aí são profissionais improvisados, que agora em Niterói realmente a prefeitura tem assumido, entendeu? Eu não faço parte de partido político nenhum, entendeu? Eu achei que no momento da minha vida isso me dava mais liberdade para buscar a verdade, né? Certo? Por isso, aqueles partidos, aquelas prefeituras, estados que fazem um trabalho de qualidade, eu acho que a gente deve evidenciar. Na educação infantil em Niterói realmente foi assumida em governos anteriores, pela prefeitura, inclusive as comunitárias, e é de tempo integral, os profissionais foram qualificados, então tende-se a um trabalho de qualidade na educação infantil. No município de Niterói. Rio de Janeiro, eu não estou bem sabendo o que ocorre, mas essa tendência. Mas é preciso ver o que a qualidade do ensino está oferecendo. Na educação de jovens e adultos, na parte de analfabetismo, nós temos ainda um percentual muito elevado de analfabetos. Mas sempre, olhando os percentuais, a gente tem, vamos dizer assim, quanto mais novos, menos analfabetos. Mas quem é que está sendo considerado alfabetizado no Brasil, né? No Brasil ainda temos 10% de analfabetos. Claro, eu não quero analfabeto nem branco, nem negro, nem indígena. Todos têm direito à educação. Isso é uma violência, manter o sujeito analfabeto.
na sociedade, né? Mas ainda há uma diferença. Pretos e pardos, né, de 15 anos e mais, ainda são 13,6%. E brancos são 6,2%. Será que os negros são inferiores? E a população indígena, praticamente, ela é tão ínfima. O relatório das desigualdades raciais trabalha a questão da negritude, mas ela é tão pequena que em certas estatísticas ela acaba não aparecendo. Então, esse desaparecimento da população indígena tem que ser questionada na educação. O que aconteceu? E como é que ela está hoje? Apesar de que as comunidades indígenas têm conseguido, pelo menos, vamos dizer assim, alguns ganhos maiores que as comunidades quilombolas. Quem faz estudos aqui sobre comunidades quilombolas, por exemplo, as escolas indígenas já têm professores indígenas. Nas comunidades quilombolas, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a gente vê o absurdo de um quilombola que é professor, que é formado, ele tem que se submeter a um concurso igual aos outros, e não raro, se ele não é classificado no concurso, ele é relegado e coloca um outro professor lá na comunidade quilombola. Quando eu digo fato, um professor quilombola que se forma, ele não tinha que fazer concurso nenhum. Ele tinha que ser imediatamente nomeado para trabalhar nessa comunidade. Mas, nesse ponto, os indígenas já avançaram mais do que os que trabalham nas comunidades quilombolas. Então, eu acho que a gente precisa se aliar a essa parte, né, a esse movimento indígena, para que a gente possa ver os caminhos que eles percorreram, para a gente ver como é que a gente consegue ganhos em relação às comunidades quilombolas. Há muito mais recursos também no MEC para as comunidades indígenas. Por quê? Infelizmente, o poder público, o Estado, incorporou a ideia que eu trago também do Milton Santos, né? Que ele dizia o seguinte, né? Uma das últimas conferências que ele deu em vida, em 97, né? Que eu tive a felicidade de acompanhá-lo, né? Foi um privilégio para mim ficar um dia inteiro com o Milton Santos acompanhando. E ele dizia assim: os negros pertencem à história e os indígenas pertencem à natureza. Olha, quem pertence à história faz história e ameaça. Quem pertence à natureza é manipulado. Isso não significa que os indígenas não pertencem à história, mas esse é o pensamento que, se vocês observarem, orienta as políticas públicas estabelecidas no Brasil. É como se os indígenas pertencessem à natureza, como se eles pertencessem à infância da humanidade e fossem capazes de propor políticas de interesse deles. É assim que eles são tratados. E os negros, como pertencem à história, ameaçam. Então também tem que ter cuidado. Certo? Então esse é o pensamento do Estado brasileiro, que tem que ser destruído. Não pode ser assim. Entendeu? Então aquele pensamento europeu dos sujeitos não brancos pertencerem à história da humanidade e precisarem ser tutelados ainda predomina no Brasil em relação aos indígenas. Entendeu? Ainda predomina. Principalmente, não sei se é porque o extermínio foi grande, né? A população negra se tornou mestiça, né? Tem um livro do Kabengele rediscutindo a mestiçagem que vocês podem acessar. E os indígenas, embora agora eu tenha conversando com alguns pesquisadores sobre indígenas, as comunidades indígenas nos últimos anos têm crescido, felizmente, né? Assim me disseram, eu não sei por pesquisa, porque eu não sou pesquisadora, mas historicamente houve extermínio. O que é isso, né? Então, existe, pode passar rapidinho? Aí eu tenho também sobre escolaridade no ensino fundamental de 7 a 14. Então, o que se observa é o seguinte: no ensino fundamental, aparentemente existe igualdade racial, quando de fato a gente tem fatores aqui, vamos dizer assim, no âmbito do processo da educação, que precisam ser analisados. Me parece que essa igualdade,
redução da desigualdade, vocês vejam, de 7 a 14 anos, né? O laboratório Levin fez um estudo das 2 últimas décadas, então houve uma equiparação. Brancos, 112% em 2011 e pretos e pardos, 118%. Então, vejam bem, quantitativamente houve igualdade racial. Mas qual a qualidade da educação que esses negros estão recebendo e qual a qualidade da educação que os brancos estão recebendo? Muitas vezes o negro termina o ensino médio, o branco também, mas o negro teve 1 ano ou 6 meses sem aula de química, porque não tinha professor de química. Aquela criança que está sendo alfabetizada, né? Chega em fevereiro, início das aulas, não tem professor para as turmas de alfabetização, volta para casa. Às vezes durante o mês de fevereiro, 1, 2 meses inteiros, até que a instituição providencie esses professores. Olha, essa é uma política de caráter universal que os governos federal, estadual e municipal precisam providenciar. O mínimo que uma escola pode ter para trabalhar com qualidade é ter o seu quadro de professores e de profissionais administrativos completo no início do ano letivo. Isso é ridículo, é uma irresponsabilidade muito grande, não de todos os governos, mas de um grande número com a educação pública. E que, infelizmente, o nosso público da educação, que frequenta a educação pública, ela não tem uma formação política para dirigir e controlar quem dirige. Essa é a formação que falta nos pais que colocam seus filhos na escola pública, que não foi dada por nós. Porque se eles tiverem uma formação para dirigir e controlar quem dirige, essa escola pública vai mudar. E ela não vai mudar só por dentro. Ela precisa dessa comunidade para fazer isso. E um espaço muito propício para fazer esse trabalho é a educação de jovens e adultos. São adultos que estão trabalhando, né? E que já têm um exercício político no âmbito da sociedade e que precisam de um ensino que os orientem no sentido de que eles dirijam e controlem quem dirige. Esse é o problema. Entendeu? Da educação, senão não tem sentido. Então, aí há vários, né, materiais, várias tabelas que eu vou deixar até o ensino superior. No ensino superior, se bate palmas para cotas e tudo mais. Sim, nós estamos numa fase diferente hoje de grandes avanços em relação à educação das relações étnico-raciais, principalmente negros. Ganhos muito grandes que não se pode negar, né? Mas acontece o seguinte: nós temos política de cotas nas universidades, também datado do início da década desse século. Só que, apesar disso, né, passa todos até chegar no ensino superior, entendeu? Nós ainda temos um número muito reduzido, né? Não existe igualdade racial no ensino superior. Vejam bem, em 2008, nós temos 35,8% de brancos na universidade. É a taxa de escolaridade bruta. E 16,8% de negros. Mas então, quais os efeitos? Vejam bem, nós temos negros, a Universidade da Bahia festejava, né? O negro fez medicina e pôde viajar. Ótimo! Isso é um ganho muito expressivo. Lá no norte, né? 3 indígenas terminaram o curso de medicina, né? Isso é ótimo, excelente. Mas acontece o seguinte: para que haja igualdade racial, eu tenho que ter o mesmo percentual de negros. Aliás, o percentual de negros na universidade, como nós somos maioria, tem que ser maior do que o percentual de brancos. E apesar da política de cotas, nós ainda não contemos. Então, tá bem, vamos ficar felizes com os negros que estão se formando, principalmente nesses cursos de maior prestígio social.
medicina, engenharia, direito, né? Mas nós queremos igualdade substantiva. Ainda não. O que está acontecendo que as políticas de cotas, quantitativamente, não deram conta de promover a igualdade racial no meio da universidade? E o que você tem que fazer? Não tem outra saída senão ação afirmativa. Para promover a igualdade substantiva, não há outra resposta. Quem tiver, por exemplo, questionar a questão da igualdade é impossível. Só se a gente destruir a Constituição, como eu falei antes. Agora, não, sou contra a política de cotas, está bem. Nós temos o compromisso com a igualdade formal. Qual a outra estratégia que nós temos para promover a igualdade, uma vez que a gente sabe que as políticas de caráter universal, aquelas que se dirigem a todos, não resolvem o problema das desigualdades. Não resolve o problema das desigualdades étnico-raciais. Não resolve o problema das desigualdades de gênero. Não resolve o problema das desigualdades, a questão da sexualidade, né? Que está presente aí, que a gente tem que discutir. Gênero e sexualidade. Está aí. As meninas e os meninos estão se beijando na boca na escola, né? E eles estão discriminados. Então, tem uma amiga que o filho, com 19 anos, disse: mãe, eu sou homossexual. Eu quero essa relação homoafetiva. E ela fica angustiada, se é de preconceitos, né? Porque a gente é educada assim, né? E aí? Mas as principais preocupações: ele vai ser muito discriminado na escola, se não morto, se não assassinado. Como é? É uma questão que está aí, e que, é claro, eu não quero assoberbar a escola, antecipando a escola tem a família, mas a escola também tem um papel, igualmente na construção da identidade racial, né? O movimento negro, durante muitos anos, ele crucificou a escola por causa da construção da identidade racial. Essa menina é preta, ela está se dizendo branca. Pois é, e a escola é culpada. Não, a escola tem a responsabilidade, mas ela, quando assume o não branco, essa construção da identidade racial já está em processo. Ela começou no âmbito da família, ela começou no âmbito da comunidade próxima, os amiguinhos, e já chega na escola em processo. Muitas famílias, principalmente as famílias mestiças, o mais bonito é o mais branco, é o mais claro, é o que tem o cabelo menos ruim, né? Que é o que se fala comum, cabelo ruim, coitadinho desse, né? Ih, puxou o pai, sabe? Esse coitado, tem cabelo ruim, olha o nariz dele. Certo? Na própria família é uma discriminação. E aí a escola já pega esse processo. Ela vai fazer o possível, mas não podemos crucificar a escola só. Entendeu? Então está tudo presente aí. Então há uma gama de questões que a escola não é sozinha para resolver o problema, mas que ela tem que abordar. Certo? Não é só. Então, nós temos aí essa questão da universidade, podemos passar. E depois, há muitas questões, né, que a gente gostaria de tratar, mas eu deixo as nossas publicações, né, à disposição. E, diante dessas políticas contemporâneas, nós estamos numa fase de discussões no Brasil sobre as relações étnico-raciais avançada. Houve avanços, né? No final de 96, o governo do Fernando Henrique, ele reconhece a discriminação racial. É o primeiro momento que o governo brasileiro reconhece a existência da discriminação racial. Antes, há várias discussões, várias produções, mas publicamente através da criação do Grupo Interministerial sobre o Negro, o GTI, né? Que tinha 16 subgrupos no governo do Fernando Henrique. E no governo do Lula, ele já inicia o governo por pressão do movimento negro, não é gratuito, e são conquistas do movimento negro, e que a universidade vai a reboque. A gente tem esse espaço hoje, porque o movimento negro, nas suas lutas, teve essas conquistas, né? Então,
No governo Lula, ele abre o governo em 2003, falei de 1609. Mas ao mesmo tempo que ele realmente aprova a lei, quando nós fizemos, por exemplo, o Plano Nacional para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que tínhamos como ministro o Haddad, que hoje está em São Paulo, a gente fez o plano, foi uma luta grande, foi uma conquista, aí já intelectuais e movimento negro juntos, mas cadê a execução do plano? Ficou no âmbito do formal. Ficou no âmbito do formal. Eu propunha, naquele momento, que se fizesse, estabelecesse uma política a partir do governo federal, em que todo o governo, as escolas federais, e todas as escolas estaduais e municipais fossem obrigados a elaborar planos de formação continuada para toda a rede, todos os professores, na época 2008, em curto e médio prazo. Agora já tem que ser em curto prazo, é para ontem, que a lei já está ficando muito velha. E não basta formar 500 professores, graças a Deus que tem 500 professores formando, mas isso precisa se multiplicar, para que realmente esse trabalho tenha a possibilidade de se tornar realidade. Fechando, pode passar, vamos chegar lá, até políticas universais, pode passar, a sua afirmativa eu coloquei aí do nosso ministro, pode passar. Assim, eu falo espaço escolar e seus componentes, planejamento escolar e o ensino. No estado do Rio de Janeiro, não sei como é que é aqui, espero que seja diferente, mas os planos da escola, o PPP, o célebre PPP, é feito para ficar na gaveta, para quando uma autoridade for e ver que tem. Mas não é um movimento que mobilize toda a escola, todos os profissionais, professores, serventes, merendeiros, pessoal de secretaria, para fazer o quê? Determinar, discutir qual o perfil desse estudante que se quer formar. A merendeira educa, a secretária educa, entendeu? A servente educa. Então, é preciso fazer uma discussão a nível de escola sobre que perfil, que aluno nós pretendemos formar e quem é que a gente está formando. Então, eu tenho aqui uma proposta de planejamento escolar e do ensino. Pode passar, por favor. Então, a realização, eu aí estou propondo, e é o que a gente propõe em todos os nossos cursos. Nossos estudantes, nossos cursistas, de formação continuada, eles fazem essa atividade que a gente chama nos cursos à distância de imersão. Realize um levantamento sobre a composição racial do grupo com o qual você trabalha. Utilize as categorias do IBGE para a classificação racial do grupo. As categorias do IBGE não são a melhor classificação. O próprio IBGE discutiu muito. Essa coisa de preto, de pardo, principalmente, é uma categoria que incomoda muito o IBGE, mas eles não conseguiram ainda uma outra proposta. Quem tiver, entendeu? Eu acho que será bem aceita pelo IBGE. Preencha as tabelas sobre a cor e desempenho escolar e cor em relação à idade-série com os dados coletados no item 1 da atividade. Comente os resultados obtidos relacionando-os aos dados apresentados nas pesquisas do laboratório do LAESE. Pode passar. Então, aí eu coloco uma relação tipo escola mesmo, que eu gosto muito de escola, A identificação da escola, o local, o curso, qual curso com qual o professor trabalha, educação infantil, ensino fundamental, ensino de séries iniciais, ensino médio, educação de jovens e adultos, outra modalidade, Então, o professor identificar isso em relação ao professor de sala de aula. Quem é diretor, orientador pedagógico, supervisor, eu não sei a nomenclatura que tem aqui, ele vai fazer isso em relação à escola, como um todo. E tem agora o censo, do INEP, da escola, o censo escolar. O que as escolas estão fazendo com esse censo que tem um quesito pouco, não é isso? Então, é engavetado, é só para mandar para o INEP? Esse censo, os diretores
Orientadores pedagógicos, eu acho que lá no estado do Rio eles não têm turma, é para fazer essa parte pedagógica. O estudo da escola como um todo, o que a escola está fazendo com os nossos alunos brancos, negros, indígenas, se houver? Porque os indígenas é um número tão ínfimo que às vezes tem escola que não tem indígena. Mas isso não quer dizer que a escola não vá abordar a questão indígena, porque faz parte da nossa história. A história do Brasil, a história do mundo, não pode omitir a questão indígena. O número de negros aqui no Sul é muito reduzido, mas também é uma história, e mesmo que houvesse era preciso estudar essa história. Em respeito à identidade do sujeito, né? Vocês têm aqui no Sul material, né, materiais muito interessantes de educação sobre educação e identidade. Tomás Tadeu da Silva, né, ele trabalha, inclusive tem um material, documentos de identidade, que eu gosto muito de trabalhar, onde ele vai falar sobre as teorias de currículo, né? E ele traz essa questão da sexualidade, da etnia, raça e tudo mais para o interior do currículo, então é um material muito interessante. Mas então, realmente é para tratar. Eu vejo o seguinte, o papel do projeto político-pedagógico. Fazer um estudo, como é que está a questão racial no interior da escola como um todo, relacionando a presença étnico-racial com o desempenho escolar e com a relação realidade. Então, nós sugerimos para passar uma tabela que vai ser utilizada pelos professores e pelos alunos. Então, é interessante, a cor, né, relação seriedade, número de alunos, autodeclaração e observação do professor, número de estudantes, cor e raça, segundo as categorias do IBGE. Então, como é que está a presença negra na escola? Indígena, no caso. Né? Como é que está isso? É preciso saber o quadro. Quantos negros eu tenho? E aí, quantos negros eu pertenço? Negros e indígenas, eu percebo que existem na escola e quantos se consideram assim. Porque uma coisa é a autodeclaração. Outra coisa é o meu olhar como pesquisador e professor, que já tenho uma formação e que me dá um olhar atento para essa questão. Outra coisa é o sujeito, principalmente negro, que tende, por ideal de branqueamento, a negar a sua identidade racial. Então você vai encontrar alunos pretos como eu, que não se dizem negros. Isso a gente encontra e hoje, né? Eu tenho uma pesquisa que eu fiz com 3 professoras, né, das séries iniciais, onde existia, inicialmente, quando elas fizeram esse levantamento, um número grande de alunos que elas consideravam negros e que eles não se consideravam assim. Entendeu? Então, essa tabela inicial, depois pode passar, eu apresento aí, né, cor e desempenho escolar. Eu coloquei essa classificação, excelente, bom, muito bom e tal, por cor, mas isso, cada professor, cada escola coloca a classificação, porque eu não sei como é que como é que são os critérios de avaliação aqui. Então, coloca os critérios de avaliação quando quiser. No Rio de Janeiro está muito descritivo. Isso varia de município para município. Então, essa é uma referência, mas que ali, né, os aspectos, acabou, né? Os aspectos podem variar, né? Então, como é que está o desempenho escolar? Para eu ver o seguinte, na minha escola, o desempenho escolar dos brancos e não brancos é equiparável? Ou existe uma desigualdade do desempenho escolar entre eles? Isso a escola tem que saber. Senão, a educação escolar fica comprometida. Isso é da responsabilidade da orientação das secretarias de educação e da responsabilidade de execução dos diretores, orientadores pedagógicos, supervisores, que ficam sem turma para exercer suas funções pedagógicas, fazer a coleta desses materiais e disponibilizar e discutir com o professor esse perfil da escola, racial da escola, e determinar, junto com os profissionais que atuam na escola, quais as ações pedagógicas que vão ser incorporadas no currículo
para um trabalho no sentido de alterar a situação de desigualdade, se porventura for constatado. Se não for constatada situação de desigualdade, ótimo, né? Porque eu não sei, certo? É preciso, num olhar de pesquisador, você olhar a realidade tal como ela é, e não aquela que eu pretendo que seja, entendeu? Que, de repente, eu vou estudar, por exemplo, eu quero estudar o preconceito racial na escola. Eu quero saber o seguinte: o que te diz que existe preconceito racial na escola? A priori, eu, como pesquisador, eu quero estudar as relações raciais na escola. Porque, certamente, principalmente hoje, haverá comportamentos edificantes de parte de profissionais na escola que estão trabalhando a construção de uma identidade racial autêntica. E se eu vou já com olhar, eu quero ver o preconceito racial, eu vou ignorar esse trabalho que está sendo feito por muitos professores, que não se pode negar. Então, vou ver as relações raciais na escola, como estão. E vou mostrar aquilo que é positivo, mas vou dar destaque também, e muito, aquilo que é negativo, mas aquilo que é positivo também, e que existe, né? Então, esse quadro depois eu tenho, pode passar, a relação seriedade. Como é que está? Porque, de repente, o desempenho escolar pode equiparar. Mas eu tenho um aluno negro que está com 14 anos no terceiro ano. Não sei se aqui não seria algo, né, que é por ciclos. A educação é por ciclos. No estado do Rio está por ciclo, alguns municípios ainda é seriado. Entendeu? Os dois. Mas então, tem que ver. Ele está 13 anos, às vezes, o aluno negro, numa turma, entendeu, que corresponde ao terceiro ano. Ele está defasado. E dificilmente o desempenho escolar desse menino vai ser bom, porque ele está interagindo, às vezes, com grupos de crianças, né, que têm idade inferior a dele, certo? E que, então, ele tem outros interesses, né, sabe? Então, tudo isso tem que ser visto. Esse é um trabalho que os nossos cursistas fazem, a nível de extensão e a nível de pós-lato sensu. Eles fazem um plano de curso para um ano, tratando de várias questões, que não é só a questão racial que vai ser tratada, e incorporando a questão racial, né? Nos nossos cursos de pós-lato sensu, esse planejamento anual consiste no projeto de monografia, baseado no René Barbier. O René Barbier, ele tem alguns equívocos, mas ele não admite que a pesquisa no âmbito das ciências sociais humanas seja feita sem partir de um projeto de intervenção. E eu acho que, em relação à questão racial, realmente, principalmente quando se trata da educação, as pesquisas têm que partir de um projeto de intervenção, sabe? E nos nossos cursos, então, de pós-lato sensu, o projeto de intervenção é o plano de curso para um ano. E os orientadores das monografias acompanham essa execução durante um semestre. E depois ele faz o relatório, entendeu, do que ocorreu das transformações. E há coisas muito gratificantes, né? No início, né, de alguns trabalhos, crianças eram mais de cerca de 80% de crianças negras não se declaravam negras. Depois de um trabalho sobre a questão racial, 97% de uma das turmas se declarou negro. Crianças que chegavam depois das aulas, né? Assim, professora, eu não sou branco não, professora. Eu sou negro porque eu tive... Aí a criança tem tarefas de levantar a origem da família nas séries iniciais. Então a criança vai com o dever de casa para conversar com os pais, com os avós, sobre quem são os pais, qual a cor que os pais acham que são, os avós, de onde vieram os avós. E com isso, eles constroem a árvore genealógica deles. E vão lá encontrar avô, bisavô negro. Então eles voltam, aparentemente, eu não sou negro, não. O que acontece? Eles migram
da autodeclaração de marca, muitas vezes eles são aparentemente brancos, né? Porque no Brasil é a marca, mas eles então, com as aulas, eles passam a fazer a autodeclaração de origem. E isso é um ganho político e individual muito grande. Porque aquele sujeito aparentemente branco, que é considerado na nossa sociedade como branco, que tem origem negra, uma bisavó negra, ele, com o ideal de branqueamento, ele tende a negar essa ascendência. E isso psiquicamente é péssimo. E politicamente também. Então, esse sujeito que às vezes, aparentemente branco, passa no IBGE a autodeclarar-se pardo. Isso é um ganho político, porque hoje, é por isso que a gente pode dizer, mais de 50% da população brasileira é negra. Por quê? Porque esse sujeito mestiço, que antes não se declarava negro, descobriu a sua ascendência negra e passou a fazer a autodeclaração de origem e não de marca. Isso é um ganho individual, porque ele se sente à vontade de apresentar. Antigamente tinha os álbuns de fotografia, né? Hoje com a informática não tem mais os álbuns. E eu temo isso, que as coisas vão se perdendo, né? Mas ele pode apresentar o álbum de fotografia de família, né? Os que tinham, né? Porque minha bisavó eu não tenho, entendeu? Mas negra. Essa ascendência negra é assumida, entendeu? Então, isso é extremamente importante. Fora os ganhos políticos. Fora o que, por exemplo, os que aparentemente brancos vão enfrentar, entendeu? E aí eu digo, sabe, o movimento negro está aqui presente e tal. É o tal problema. No Rio de Janeiro isso já foi muito mais acentuado. A relação entre o movimento negro e a academia, o movimento negro e os brancos que resolvem assumir, entendeu, essa luta política, porque é uma política da sociedade brasileira, não é só de negros. É de todos nós, assim como eu não sou indígena, mas eu tenho compromisso com a promoção dos indígenas, porque é uma questão da sociedade brasileira. Entendeu? Então, e aí, muitos brancos que vão assumir esse compromisso com a promoção humana, com a promoção do sujeito negro. Esse movimento entre universidade e movimento negro, brancos e movimento negro, ele tem que acontecer, mas não sem conflitos. Então, o que acontece, né? Eu fui muito criticada, historicamente, porque nós começamos no Venésio trabalhando em 1995 com a Moema, que é branca loira, né? E também com outros negros que queriam. Então, o movimento negro me criticou muito. O que você está fazendo com essa branca? Estou fazendo sim. Ela está trabalhando com dignidade a questão negra. Por outro lado, né, o olhar de reserva do movimento negro para com os brancos, né, ele tem suas razões históricas. Porque, historicamente, foram os brancos europeus que inventaram essa coisa de inferioridade racial. Né? E não raro no Brasil aconteceu isso, entendeu? Sabe, houve, por exemplo, historicamente, eu me lembro, no interior, né, em Volta Redonda, um clube dos